Coronel vai ser julgado pela oficial feminina. São três, né? Três. 2 masculinos e uma feminina. A Coronel Marisa, Coronel demissão, Gil. né? Não é o coisa. Vou ler aqui para deixar para quem não tá sabendo. Processo administrativo, Conselho de Justificação. 3 coronéis da Polícia Militar, entre eles uma mulher, compõem o Conselho de Justificação, que irá julgar a eventual demissão e, consequentemente, a perda de patente do Tenente-Coronel PM Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, preso sob suspeita de matar a esposa, a soldado Gisele, de 32 anos. O oficial está encarcerado no presídio Romão Gomes desde 3 de março. Ele nega o feminicídio, assim como fraude processual. Crime também a ele atribuído. Como revelado, processo administrativo, compõe o conselho, Marisa, comandante. É isso, o simplesmente é pedido de liberar. Então é isso, os 3 coronéis vão julgar aí se ele vai ser expulso ou não da PM, né? Antes de ser julgado. Se ele for expulso, irmão, como funciona o julgamento dele? Ele é julgado na justiça comum ainda ou não? Então, funciona assim, ó. Tem 2 esferas que correm individualmente. A esfera administrativa e a esfera penal. Na esfera administrativa, já foi publicado e instaurado logo na sequência, no Diário Oficial, a formação do Conselho de Justificação. O que é o Conselho de Justificação? É o processo de análise de permanência ou não nas fileiras da instituição, área administrativa, da Polícia Militar para os oficiais. Para os praças chama Conselho de Disciplina. Para os oficiais, Conselho de Justificação. Esse Conselho de Justificação, que são 3 juízes, entre aspas, são 3 coronéis, eles vão analisar a conduta dele, a idoneidade dele, independente se ele vai ser condenado ou absolvido. Nós temos N casos na Polícia Militar que o cara acaba absolvido na justiça porque tem um bom advogado e consegue dar nó em pingo d'água, mas os oficiais que fazem o conselho de disciplina, quando eles analisam o caminho que esse cara percorreu, ele pode ser considerado inidôneo, perdeu a idoneidade e vai ser expulso das fileiras. Vou dar um exemplo para depois nenhum comedor de fezes falar bobagem no corte. É o seguinte: você, policial militar, resolve ir num inferninho, beleza? Armado. Chegando lá, começa uma briga. E você se identifica como policial, saca a sua arma, separa as partes e isso vai acabar, quando a viatura chega, levar todo mundo pro DP. Quando leva todo mundo pro DP, por algum motivo, na hora que você interviu, você acaba fazendo parte desta ocorrência. A delegacia de polícia vai informar o batalhão que você estava num inferninho e estava bebendo, que estava armado, tal, beleza. Quando esse processo dessa discussão, dessa rixa, dessa lesão corporal andar, lá no futuro, é bem provável que esse policial seja absolvido se for indiciado pelo delegado. Porque ele não agrediu ninguém, não bateu em ninguém, não deu tiro, não fez nada, ele vai ser absolvido de alguma acusação que uma daquelas partes fez. Ou seja, no âmbito penal não vai dar nada para ele. Só que se essa denúncia chegou no quartel, a hora que o Conselho de Disciplina for avaliar o fato, onde esse policial estava armado bebendo? Numa casa de exploração de prostituição. Beleza? Ele vai ser condenado penalmente? Não. Mas ele vai ser expulso por estar frequentando um local inadequado, armado e bebendo. Entenderam o que eu acabei de contar aqui? O Conselho de Justificação, o Conselho de Disciplina não são amarrados à esfera penal. Quem avalia ali, avalia a conduta. Então, vou dar outro exemplo aqui para vocês no caso concreto do Tenente Coronel Neto. Pode ser que lá no futuro, pode ser, hein? Não estou falando que é o que eu quero, o que eu penso. Pode ser que ele venha a ser absolvido da acusação de feminicídio. Só que algumas coisas que ele praticou lá no local dos fatos, de repente esses 3 oficiais do conselho entendem que ele agiu de forma inidônea e que ele não serve mais para ser oficial da Polícia Militar. E vão excluí-lo das fileiras com a perda do posto e cassação da aposentadoria.
Ou seja, o que está correndo hoje para o Tenente Coronel Neto. 2 esferas. No tribunal, ele vai responder pelo feminicídio. Hoje saiu uma matéria dizendo que ele entrou agora com recurso no STJ para definir, eu não sei se isso é verdade, mas eu li aqui na imprensa, de que vai haver agora suscitar um conflito de competência se ele vai ser julgado pelo tribunal do júri ou pela justiça militar por ser crime de militar contra militar. Isso quem vai decidir é o STJ, onde ele vai ser julgado. Independente em qual tribunal ele vai ser julgado, porque mesmo se ele for na justiça militar, quem vai presidir o conselho é um juiz togado, não é coronel, é um juiz togado. Então, se ele for julgado no tribunal do júri ou no tribunal militar pelo crime de feminicídio, no final desse julgamento, se ele for condenado, pode haver a pena acessória de cassação do posto e aposentadoria, como pena penal. Se ele tomar uma condenação acima de 2 anos, a lei já prevê um outro procedimento no Tribunal Militar que avalia a perda do posto. Ou seja, ele tem 3 possibilidades de perder o posto e cassar a aposentadoria: no Conselho de Justificação, na condenação penal, e como resultado dessa pena ser maior que 2 anos, porque sempre feminicídio é maior que 2 anos, a decisão de análise do tribunal de perda do posto e cassação de aposentadoria. Então, hoje, qual que é a chance dele perder o posto e a aposentadoria? Quase 100%. Entendeu? Só que isso tem que esperar esses 2 processos, o penal e o administrativo, andarem. E eu venho falando, eu sou um dos poucos que está falando isso, que é o seguinte: o que nós mais temos no nosso país são processos anulados. São pessoas absolvidas por falha na condução da investigação e do processo. Os policiais civis, os policiais técnicos científicos, a nossa corregedoria está tendo muita cautela e calma e sendo técnico ao máximo para apurar este crime, para não dar brecha para nenhum advogado anular isso no futuro. Não existe pressa para condenar pessoas, o que existe é técnica. Porque quando você faz qualquer coisa com pressa, dali 3 anos o cara reintegra. O cara volta e volta ainda com o peito estufado como se nunca tivesse feito nada errado. Nós temos um caso aqui no Brasil de cara que voltou por anulação do processo em função importante no nosso país. Não podemos cometer esse erro num caso tão grave de feminicídio que vai servir de exemplo para muita gente. Beleza? Agora, em relação à aposentadoria, você tem dúvida sobre isso daí? Não precisa explicar da aposentadoria? Então, fechou. É que eu falo ou não falo? Eu sou empregado aqui. Não, você pode falar, caralho. Oxi. Não, irmão, sabe por que eu tô falando isso? Que é o seguinte: o pessoal tava puto com o negócio da aposentadoria dele. A aposentadoria dele não foi prêmio, não foi a PM que falou assim, vamos aposentá-lo para ajudá-lo. Não é isso. Foi passada uma lei terça-feira na Assembleia de reestruturação de cargos. 100 oficiais foram aposentados. 100. Tá cheio de... Vou falar a verdade aqui que não podia falar. Tem um monte de tenente-coronel que foi pego meio que tão emputecido porque eles iam ainda trabalhar mais um pouco. E foi às pressas, todo mundo. Tá cheio de batalhão aí hoje, tudo comandado por major, sem tenente-coronel, porque tem que esperar a promoção só em maio. Mas a lei já fez efeitos, todo mundo teve que aposentar. Ele estava nesse bolo. Ah não, é mentira porque a aposentadoria dele foi a pedido. Todos foram a pedido. Porque quem não fosse a pedido, a diretoria de pessoal ia exonerar ex ofício. Então todos pediram. E ele tem esse direito, porque ele ainda não foi condenado. Nós não podemos achar que antes do devido processo e condenação, as pessoas vão perder direitos. É a nossa presunção de inocência da Constituição. Você pode até defender isso, só que o dia que o seu filho for acusado de alguma coisa, você vai ajoelhar e pedir para Deus ter direito a um processo de defesa. A gente quer ver o cara que matou a Gisele na merda? É claro que nós queremos.
Isso é uma resposta para a família, para a filha dela, exemplo para todo o resto. Só que tem que ter o devido processo. E a hora que isso terminar, vocês vão ver o resultado. É só ter calma, espera para ver. O advogado da família, ele está certinho. Tudo que ele luta, a pensão para a menina, tudo que ele critica, ele está dentro do jogo dele, de trazer para a sociedade e para a justiça a importância do caso. Então, quando eu falo aqui, eu não critico a defesa dela. Esse advogado está fazendo certinho. Ele está até respaldado pelo Estatuto da OAB. Está de parabéns. Muita coisa é a pressão da família com o advogado que faz isso acontecer. Então não é para você esse recado. O recado é para a grande maioria que é ácido nos comentários, achando que a pessoa tinha que receber certas punições antecipadas. Isso é ruim, inclusive, para o processo. Tá tudo certo. O cara tá preventiva, a investigação tá no caminho. Ah, e outra coisa, viu, que eu preciso deixar muito claro aqui para vocês. Apesar de você não ter conhecimento técnico jurídico, o nome para ele é suspeito, ou investigado, ou indiciado. Mas nunca quem estuda, aí está a diferença de quem estuda e quem não estuda. Ele nunca pode ser chamado de réu, acusado ou culpado. Por quê? O réu, só o conceito de réu, não, você que se acha muito ferradão com as suas faculdades muito fodona, põe no Google. Põe no chat GPT aí, conceito de réu. O réu, ele só nasce quando há o recebimento da denúncia com a acusação formal do Ministério Público. Deu início à ação penal. Não estamos nessa fase, nós estamos na fase de inquérito, de investigação. Ele ainda não foi formalmente acusado pelo Ministério Público com recebimento de denúncia. O dia que ele estiver denunciado, eu chamo ele de réu. Eu chamo ele de acusado, porque na fase investigativa ele é suspeito, investigado ou indiciado. Qualquer uma dessas três cabe na fase do inquérito. Portanto, amigo, você não vai direito nas suas aulas de direito processual penal e fica falando merda na internet. Ou você nem estuda, beleza? Chamar a pessoa de suspeito não é porque eu estou querendo ser bonzinho com o cara, é o termo técnico. Você está sendo investigado, beleza? Deixa o Ministério Público acusar e o juiz receber a denúncia, que eu sou o primeiro a sentar no podcast e chamar ele pelo nome de réu. Ele ainda não é. Vai ser. Está caminhando para isso. Boa, tiveram uma aula aí, ó, tá? Depois passa lá, mandar o Pix para vocês aí. Paga nós, certo?